Linha Internacional. Bandeirantes 7 e 1. Israel e Irã voltam a trocar ataques e elevam crise no Oriente Médio. Nas últimas horas, as forças israelenses bombardearam novos alvos em território iraniano. Uma das ações teve como alvo o sistema de defesa aéreo do Irã. A imprensa iraniana diz que um dos ataques deixou 60 vítimas, incluindo 20 crianças. Forças iranianas também fizeram novos disparos de mísseis contra o território israelense. Ao menos 3 pessoas morreram nesses ataques, uma delas em Tel Aviv, e outras 40 ficaram feridas. A primeira ação de Israel ainda ontem deixou 78 mortos, incluindo os principais chefes das Forças Armadas do Irã, além de mais de 320 feridos, dentre eles civis. Em pronunciamento, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a ofensiva batizada de Leão Ascendente está apenas no começo. Falando diretamente ao povo iraniano, ele também afirmou que o objetivo é atingir o regime ditador do Irã, classificado como uma ameaça. O objetivo da operação militar de Israel é remover essa ameaça, tanto nuclear quanto de mísseis balísticos. E quando atingirmos nossos objetivos, também liberamos o caminho para vocês para chegar ao seu objetivo, que é a liberdade. Nas últimas 24 horas, nós derrubamos os principais comandantes militares, a estrutura de enriquecimento de urânio mais importante do regime islâmico e uma grande parte do arsenal de mísseis. Mais está por vir. O regime não sabe o que o atingiu, eles não vão saber o que vai atingi-los. Do outro lado do conflito, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse que o regime de Israel desencadeou uma guerra. O regime sionista cometeu um erro grave. Agiu de forma equivocada e, pela vontade de Deus, as consequências o levará à ruína. Nossas forças armadas estão preparadas e as autoridades do país e todos os segmentos da população as apoiam firmemente. A vida se tornará amarga para eles, sem dúvida. Eles não devem pensar que atacaram e acabou. Eles começaram isso e desencadearam uma guerra. Não permitiremos que eles saiam ilesos dos crimes que cometeram. Depois dos primeiros ataques, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu. Na sessão, o representante dos Estados Unidos sustentou o que classificou como o direito de Israel de se defender e pediu que o Irã feche um acordo sobre armas nucleares. O diplomata israelense afirmou que a ação é um ato de preservação nacional. Já o diplomata do Irã disse que a ofensiva de Israel representa um crime de guerra. Ataques contra estruturas nucleares são proibidos pela Convenção de Genebra, tratado que estabelece normas para conflitos armados. O representante iraniano ainda acusou os Estados Unidos de serem cúmplices nos ataques israelenses. Ontem, o presidente americano Donald Trump apoiou a ofensiva de Israel contra o Irã e pressionou o Teherã a aceitar um acordo sobre o uso de armas nucleares. Informações com o correspondente da Rádio Bandeirantes, Eduardo Barão. O discurso em apoio a Israel foi seguido de outro, o de pressão para que o Irã aceite um novo acordo nuclear com os Estados Unidos. Em uma rede social, o presidente Donald Trump deu uma espécie de ultimato para Teherã. Aceitem o acordo antes que seja tarde, disse ele. A Casa Branca confirmou que Trump foi informado sobre os ataques contra o Irã com antecedência pelo premier de Israel, Benjamin Netanyahu, mas negou qualquer participação na ofensiva israelense. Segundo a imprensa americana, Trump acompanhou a resposta iraniana junto do comando militar. O temor de uma nova guerra no Oriente Médio entre dois países com potencial nuclear alarmou os principais líderes mundiais. Reino Unido, França e Alemanha reafirmaram o direito de Israel de se defender, mas pediram uma solução diplomática para o conflito. Já aliados do Irã, como Turquia, Arábia Saudita e Rússia, acusam Israel de violar a soberania do país persa. O governo brasileiro condenou a ofensiva israelense. Em nota, o Itamaraty afirmou que os ataques ameaçam mergulhar toda a região em conflito de ampla dimensão, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial. Em vários países, embaixadas e consulados israelenses foram fechados por tempo indeterminado. E todas as companhias aéreas desviaram milhares de voos que passariam ou teriam como destino a região em conflito.
Por causa dos ataques entre Irã e Israel, o exército americano enviou 2 navios de guerra para o Oriente Médio. Além da proteção aos israelenses, a Casa Branca visa resguardar suas bases militares, onde servem mais de 40 mil soldados. Bandeirantes, 7h06. Tanto Israel quanto o Irã prometeram que vão continuar os ataques iniciados na sexta-feira. Entre os dois países, há o Iraque, que repudiou o uso do espaço aéreo para o conflito. Para o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan, a ação de Israel contra o Irã é uma continuação de um conflito indireto que já se arrasta há meses. Falando ao jornal Gente, ele lembrou outros ataques israelenses à estrutura iraniana e a grupos apoiados por Teherã. Leonardo Trevisan também disse que Benjamin Netanyahu tem interesse na continuidade dos conflitos no Oriente Médio. Israel está, de fato, vamos usar uma expressão bem nossa, completando o serviço. Faltava o ataque que ele já tinha avisado que poderia fazer, que era o ataque nas instalações nucleares, com ou sem permissão dos Estados Unidos. Aí a gente precisa entender que o que está em jogo aqui não é a política externa de Israel, é a política interna. A ideia de paz no Oriente Médio é o que mais assusta Netanyahu. A hora que a paz chegar, Netanyahu terá que prestar contas, não só dos seus atos de corrupção para a Suprema Corte israelense, mas principalmente a sua responsabilidade política no 7 de outubro. O conflito entre Israel e Irã pode afetar a economia mundial, explica a colunista da Rádio Bandeirantes, Juliana Rosa. O barril do tipo Brent, que é referência aqui pra gente no Brasil, fechou a $74, uma alta de 7%. O petróleo vinha rondando os $65, caiu bastante esse ano com a perspectiva de menor crescimento mundial e permitiu a redução nos preços dos combustíveis, gasolina, diesel. Agora os especialistas falam que o petróleo poderia chegar a $80. No pior cenário, poderia passar dos $100 o barril, no caso de um ataque diretamente aos campos de produção de petróleo e do fechamento do chamado Estreito de Hormuz, que é um canal por onde é escoado 30% do petróleo comercializado no mundo. As bolsas caíram aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. A nossa bolsa não caiu mais porque as ações da Petrobras subiram mais de 2%. O dólar fechou estável, ajuda o fato de sermos grandes exportadores de petróleo, o que valoriza a nossa moeda. Mas olha, é um fator a mais de imprevisibilidade num mundo já tão imprevisível com a guerra tarifária dos Estados Unidos. O Itamaraty emitiu um alerta consular recomendando que os brasileiros não viajem para Israel e Irã. Estão incluídos nessa relação Jordânia, Iraque, Líbano, Palestina e Síria. As orientações para quem já estiver nesses países é para acompanhar os canais oficiais das embaixadas. Também devem seguir recomendações de segurança das autoridades locais, evitar multidões e protestos e monitorar a mídia local. O cidadão não deve deixar a residência sem se certificar das condições de segurança e estar com documentos com ao menos 6 meses de validade. O governo brasileiro classificou a ofensiva aérea como uma clara violação à soberania do Irã e pediu o fim das hostilidades. Bandeirantes 7h10. Prefeitos brasileiros que estão em Israel pedem ajuda do governo brasileiro para deixar o país. O grupo viajou a convite da embaixada israelense no Brasil e foi surpreendido pelas sirenes de segurança. Todos tiveram que se refugiar em um bunker na cidade de Kfar Saba, que fica a 25 quilômetros de Tel Aviv, alvo dos ataques iranianos. Na delegação, entre outras lideranças políticas, está o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, abrigado com outros 24 brasileiros. Em entrevista ao Brasil, o Gente da Band, ele lembrou dos momentos de desespero e cobrou ações do governo brasileiro. É um momento tenso, sabe? É uma mistura de tensão, de medo, preocupação. A gente pede que o governo brasileiro mande uma aeronave que fique aqui já próximo de Israel, para quando abrir o espaço aéreo, a gente não ter que esperar vir do Brasil para chegar aqui, sabe? Já está tudo muito tenso, a gente não está acostumado com isso.
O conflito também afetou outros brasileiros, já que o país recebe milhares de turistas que visitam justamente as regiões bombardeadas. Cerca de 12 mil pessoas deixaram o Brasil para morar no país, incluindo Gabriel Schor, que é guia de turismo. Ele conta que já precisou entrar no bunker de um hotel em Jerusalém 8 vezes. A gente conseguiu sair nos momentos das refeições, em uma delas, no meio do jantar, soou a sirene. Então todo mundo deixou ali o refeitório e veio correndo aqui para o bunker. De acordo com a Embaixada de Israel no Brasil, as delegações com os políticos estão em segurança. E tem mantido contato constante com o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, que trabalha para o retorno de todos o mais breve possível. Bandeirantes, 7 horas e 12 minutos.